Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, de regresso para mais um vídeo sobre lógica. Neste vídeo então, trabalhando aqui o conceito de tautologias. A questão é a seguinte, mostra que a seguinte proposição é uma tautologia. Obviamente que importa perceber em primeiro lugar o que é uma tautologia. Uma tautologia é uma proposição cujo valor lógico é sempre verdade, independentemente do valor lógico das suas variáveis proposicionais. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Se isto for uma tautologia, isso a pergunta mostra, obviamente, que será, para isto ser uma tautologia, esta proposição será sempre verdadeira, independentemente do valor lógico de P, Q e R. Sejam P, Q e R, ou melhor, tenham P, Q e R, qualquer que seja o valor lógico destas variáveis proposicionais, esta proposição terá de ser sempre verdadeira, ok? Há duas formas de podermos resolver este exercício. Uma forma seria uma tabela de verdade, o que para este caso não me parece que fosse assim nada simpático, mas poderia ser feito assim e mostrar que quando chegássemos a esta proposição dava verdade, e aí mostrávamos que estávamos perante uma tautologia, né? Porque é sempre verdade, independentemente do que tivéssemos por aqui. Mas eu não vou resolver isto com uma tabela de verdade. Seria bastante uma resolução um pouco demorada. Eu vou aplicar as propriedades das operações lógicas para mostrar que estamos perante uma tautologia. A minha ideia olhando assim para isto, será transformar esta proposição exatamente numa proposição exatamente igual ao que está aqui. E para isso, porque depois se tiver uma implicação entre duas proposições exatamente iguais, eu vou ter verdade implica verdade, ou vou ter falso a implicar falso, porque serão iguais, né? E aí a implicação será verdade e verdade. Não é? Então estamos perante uma tautologia. Esta é a ideia que eu vou aplicar neste problema. Vou apenas trabalhar com esta variável proposicional, tentando igualar esta aqui. Bem, a primeira propriedade que eu vou aplicar aqui é a implicação como uma disjunção. E relativamente a esta propriedade da implicação como disjunção, diz-me o seguinte, é transformar a implicação numa disjunção, ou seja, sempre que eu tenha A a implicar B, isto é equivalente a eu ter não A ou B. Então vou aplicar exatamente esta propriedade aqui na primeira variável proposicional que tenho. Se tenho P a implicar Q, vou ficar então com não P ou Q e vou aplicar a mesma propriedade à segunda implicação, ficando então com não P ou R. Agora reparem aqui no seguinte. Vamos falar aqui da propriedade distributiva. Propriedade distributiva da disjunção em relação à conjunção. Ou seja, se eu tiver assim A ou e depois tiver aqui B e C, ou seja, vou aplicar a vou aplicar a propriedade distributiva da disjunção em relação à conjunção. Isto ficaria A ou B e A ou C. E o que eu vou aplicar aqui neste caso é exatamente esta propriedade distributiva, mas tomando este caminho. E reparem que eu tenho aqui não P e tenho assim aqui não P. Então este não P foi distribuído, ou seja, esta proposição é equivalente a eu ter não P, e reparem, foi uma distribuição pela disjunção, ou seja, não P ou Q e R. E reparem no que eu fiz, propriedade distributiva, mas no sentido contrário. E agora vou trabalhar aqui a ideia não da implicação como disjunção, mas exatamente o inverso, quer dizer, a disjunção como implicação.
E relativamente a este caso da disjunção como implicação, diz-me o seguinte: se eu tiver A ou B, isto é equivalente a ter não A a implicar a proposição B, que é exatamente o caminho desta, mas neste sentido. Então, se tem aqui uma disjunção, toda a disjunção pode ser transformada numa implicação, então isto há de ser equivalente, não P há de ficar P, a implicar esta segunda variável, ou seja, Q e R. Então com isto eu mostrei, reparem que esta proposição é equivalente a ter esta. E nesta proposição eu tenho P a implicar Q e R, e cá está aqui exatamente o que eu tenho nesta segunda variável proposicional de implicação, P a implicar R. Quer dizer que eu aqui, retomando o que fiz abaixo e transformando esta variável nesta equivalência que demonstrei aqui, nós vamos ter o seguinte, vamos ter P a implicar Q e R, e depois a implicação exatamente com a mesma coisa, P a implicar Q e R. Bem, esta proposição claramente é uma tautologia, porque eu tenho uma implicação entre duas proposições exatamente iguais. Então vou estar perante o caso de ter verdade. Se esta proposição for verdadeira, aquela como é igual também há de ser. Então vou ter verdade a implicar verdade. Ou se esta proposição é falsa, eu vou ter falso a implicar, se é igual, falso. Em ambos os casos, verdade a implicar verdade e falso a implicar falso, esta implicação será sempre verdadeira, independentemente do valor lógico de P, Q e R. Então, estamos perante uma tautologia. Fica então aqui a minha sugestão para este caso. Lembrem-se, tautologias são proposições que são sempre verdade e não dependem do valor lógico das suas variáveis proposicionais. Fica então aqui a sugestão. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos.